Olá, eu sou o professor Zé Eduardo. Nessa disciplina Inteligência de Mercado, estamos tratando do assunto, obviamente, Inteligência de Mercado. Essa é a nossa quarta e última videoaula. Já tratamos de definições, de conceitos, de ferramentas que nós utilizamos. E nessa quarta videoaula, nós procuramos trazer aqui, nós trouxemos algumas aplicações da inteligência de mercado. Então, são todas situações reais de uso dos dados de BI, de Business Intelligence, para suportar o processo de tomada de decisão a partir dos dados em situações reais. Então, vamos ver alguns desses exemplos e caminhando. Então, onde que isso pode ser aplicado, como que isso pode ser aplicado, né? Nós podemos usar os fundamentos, os princípios de inteligência de mercado no processo de aquisição de clientes. Então, isso é extremamente utilizado. Nós utilizamos muito no processo de retenção e desenvolvimento de clientes, né? Então, nós utilizamos os dados, as informações, os processos de inteligência de mercado para nós fazermos cross e upselling. O que é cross e o que é upselling, né? Então, cross é quando o cliente já possui um produto A e nós vamos vender para ele o produto B, nós vamos cruzar produtos. E o upselling é quando, por exemplo, né, o cliente tem uma internet banda larga de velocidade 10 megas, por exemplo, e nós vamos vender algo a mais para ele, por exemplo, 100 megas. Então, nós usamos os dados, usamos as informações para descobrir clientes que tenham propensão, que tenham potencial, que tenham possibilidades de comprar produtos de forma cruzada ou de fazer, né, migração para novos produtos, para produtos mais rentáveis. Então, nós utilizamos, né, também os fundamentos de inteligência de mercado para segmentar mercado, né, para segmentar base de dados, para segmentar clientes, em programas de recompensa, em programas de fidelidade, em programas que a gente chama aí hoje de cashback, né? Então, consumidores usam determinada quantia, recebem uma quantia de volta. A gestão do churn, né? Então, o que é churn? Para quem não sabe, para quem não conhece, né? Isso foi cunhado muito no setor de telecomunicações e é a ideia do cliente que voluntariamente deixa a minha empresa, a minha operadora, e vira cliente de uma operadora concorrente, né? Então, nós queremos diminuir, minimizar o churn. Então, às vezes, né, quando o cliente vai cancelar um produto, um serviço, é normal que ele dê sinais antes, né, que ele nos avise de alguma forma que ele está de alguma forma insatisfeito e que talvez ele vá migrar para um concorrente. Então, a gente usa a inteligência de mercado nesse tipo de situação. A gente pode utilizar a inteligência de mercado aplicada no mix de marketing, de uma forma geral, nos 4 P's de marketing, né? Para nós entendermos canais, multicanais, omnichannel, para nós desenvolvermos campanhas de marketing, campanhas de venda, para nós desenvolvermos precificação, comunicação e personalização de produtos, para gestão da força de venda. Então, aqui são alguns exemplos do uso da inteligência de mercado para suportar o nosso processo de tomada de decisão e a gente detalha alguns desses exemplos, né, dessas possibilidades na sequência e é o que nós vamos fazer agora. Quando nós falamos de segmentação de mercado, né, às vezes é normal nós perguntarmos para as empresas, né, falar assim, qual que é o seu mercado? Quem que você atende? E é comum a gente ouvir assim, eu atendo todo mundo, né? Na verdade, nós não atendemos, nenhuma empresa, em nenhum momento, atende todo mundo. Então, nós precisamos segmentar o nosso mercado, né? Nós precisamos identificar o nosso mercado-alvo, qual que é o nosso mercado-alvo. Então, dentro de uma população, de um mercado total, então nós vamos descobrir qual que é o nosso mercado potencial, né? Esse mercado potencial tem um mercado que é disponível, ou seja, que ainda não tem, eventualmente, produto, serviço, ou que nós temos informação dele. Dentro do disponível, nós temos o mercado qualificado, e dentro desse mercado qualificado, nós temos o nosso mercado-alvo, né? Fala assim, esse aqui, de fato, é o meu mercado-alvo, é quem efetivamente eu vou despender energia e esforço para conquistar. E dentro do mercado-alvo, nós temos o nosso mercado conquistado, a nossa fatia de mercado, a nossa participação de mercado. Então, nós utilizamos isso, né, nós utilizamos inteligência de mercado para entender quais são os níveis do mercado e qual efetivamente é o nosso mercado-alvo e o nosso mercado conquistado. Dentro dessa identificação de clientes, de segmento, de partição do nosso público-alvo, do nosso mercado, do nosso segmento, uma das possibilidades, isso aqui é um caso real, tá, também, né,
conforme eu havia dito no início dessa nossa videoaula, aqui são casos, são situações reais. Então, aqui nós utilizamos 2 eixos para nós dividirmos os nossos clientes, tá? Em um eixo, nós temos o comportamento de uso do cliente, como que ele usa o nosso produto ou serviço. Ele é um low user, ele usa pouco, o nível de uso dos nossos produtos ou serviços é baixo, ou ele é um high user, ele usa muito, o nível de consumo dele é alto. E de outro lado, no outro eixo, nós temos o potencial de consumo, Esse cliente ele tem potencial para consumir pouco ou ele tem potencial para consumir muito? Isso depende de indústria, de segmento, de uma série de coisas, mas do cruzamento do potencial de uso e do comportamento de uso, nós temos os clientes que estão usando, que tem potencial de usar, baixo uso, mas baixo potencial, ok? Nós temos os clientes que têm um baixo potencial de uso, mas estão utilizando muito. Esses clientes, ou nós estamos com as informações erradas do potencial de uso, ou esse cliente é um cliente de risco de inadimplência, por exemplo, de não pagar pelos produtos ou serviços, Em cima, nós temos os clientes que têm um alto potencial e estão utilizando pouco. De novo, talvez nós tenhamos as informações erradas de potencial de uso, ou se não, esse cliente tem potencial, é provável que ele esteja utilizando com a concorrência, Então, nós temos que ter estratégias para trazer esse cliente para a gente. E no canto superior direito, então, nós temos os clientes com alto potencial e com alto uso. Então, para esses clientes, nós precisamos desenvolver estratégias de relacionamento, porque esses clientes são os clientes que efetivamente geram as maiores oportunidades para a empresa, tá? Esse aqui é um outro exemplo de segmentação para uma indústria de cartão de crédito. Então, aqui nós utilizamos 3 eixos, Nós utilizamos a frequência com que o indivíduo usa o cartão em determinado período. Então, para quem usa muito pouco, menos de uma vez, em média por mês, de 1 a 3, acima de 3 vezes. O ticket médio desse indivíduo, os valores aqui não são reais, tá? O modelo é real, mas os valores não. E o percentual de refinanciamento, isso para a indústria de cartão de crédito. Ou seja, venceu a fatura, o indivíduo paga 100% da fatura ou ele refinancia? Então, desses 3 eixos, desses 3 cruzamentos, conforme a gente pode observar no próximo slide, a gente cria uma infinidade de segmentos. E para cada um desses segmentos, nós vamos desenvolver estratégias diferentes, Então, clientes que usam pouco, nós vamos e pagam e têm potencial para pagar, nós vamos estimular o uso. Os que estão usando muito, refinanciando muito, nós vamos diminuir, desestimular o uso. Então, para cada grupo de clientes desses, para cada segmento, nós temos diferentes estratégias para nós desenvolvermos, para nós tratarmos. Esse é um outro exemplo da indústria de cartão de crédito também, Nós utilizamos aqui 2 eixos, a ideia, então, do faturamento do cliente ao longo do tempo e da tendência de uso do cliente. Então, na horizontal, nós temos o faturamento. Qual que é o valor da conta do cliente? E na vertical, no eixo Y, nós temos a tendência. Esse cliente, ao longo do tempo, ele está mantendo o nível de consumo, o nível de gasto, uma conta média estável, ele está aumentando ou ele está diminuindo? Então, baseado nessas informações, nós desenvolvemos diferentes estratégias, diferentes formas de relacionar com esses diferentes clientes que nós temos. Então, esse é um outro uso da inteligência de mercado para segmentar clientes e para nós traçarmos estratégias diferentes. Aqui é a mesma lógica, tá? Nesse slide, nós observamos, então, aquele slide anterior, aqui como que nós tratamos, como que nós desenvolvemos estratégias para diferentes segmentos. Aqui nós chamamos de heavy users, low users, ou contas inativas, mas muito baseado naquelas 2 segmentações anteriores que nós mostramos, e para cada uma dessas situações, o que a gente pode desenvolver de ação, Então, nós produzimos as informações, tá? Aqui os tomadores de decisão vão implementar ações, vão decidir o que eles fazem com essas ações com esses cenários que nós produzimos de inteligência de mercado. Caminhando, aqui uma outra situação, Então, quando nós trabalhamos com essa ideia de segmentar, de novo na indústria de cartão de crédito, é muito normal,
eu tenho certeza que vários de vocês têm hoje o cartão Nubank, e o Nubank é um exemplo claro de quando a gente começa a utilizar, mais a gente utiliza, e normalmente se a gente, né, eles vão aumentando o limite do cartão, se nós somos bons pagadores. Então, a gente, né, numa indústria de cartão de crédito, é fundamental isso, porque se a gente não ajusta o limite do cartão de crédito dos nossos clientes, se ele tem muito limite e ele tem pouca capacidade de pagar, então é um risco, mas se ele tem pouco limite, usa bastante, e esse limite não é suficiente e tem capacidade de pagar, certamente esse cliente irá procurar uma outra alternativa, uma outra solução. Então, essa aqui também é uma aplicação, é o uso de inteligência de mercado na indústria de cartão de créditos. Aqui ainda, na indústria de cartão de créditos, né, então, como que a gente utiliza, por exemplo, estratégias de cobrança, estratégia de comunicação, né, na indústria financeira, de cartão de crédito, no banco, de uma forma geral, nós temos muita inadimplência, é normal, né? Então, como que a gente recupera, ou como que a gente minimiza a inadimplência que nós temos, né? Então, é fundamental a gente usar base de dados para evitar que os clientes se tornem, fiquem inadimplentes, ou uma vez inadimplentes, qual que é a melhor forma que nós podemos resgatar, recuperar o nosso crédito e minimizarmos as nossas perdas, né, a nossa provisão com devedores duvidosos, nosso PDD. Então, é outro exemplo de aplicação na indústria de cartão de crédito, tá? De novo, aqui na indústria de cartão de crédito, né, como que nós podemos utilizar a inteligência de mercado para aumentar o faturamento, né? Então, a gente, né, é uma engrenagem com várias possibilidades e nós temos, para cada uma dessas engrenagens, nós pensamos em estratégias diferentes, né? É provável que vocês já tenham participado de algumas campanhas de indústria de cartão de crédito, tipo, se você usar seu cartão 3 vezes no mês, com valores acima de R$200, você concorre a prêmios, etc, etc. Então, tem ações dessa que nós queremos aumentar o valor do ticket médio, tem ações que nós queremos aumentar a frequência de uso do cartão, tem ações, né, há alguns anos atrás, um dos bancos, das instituições financeiras, que patrocinava o Campeonato Brasileiro de Futebol, eles criaram uma promoção, né, desenvolveram uma ação para aumentar esse índice de ativação. Se você fizer o cartão do banco e fizer a primeira compra com valor acima de R$100, você ganhará uma camisa do seu clube, do seu time. Então, para cada uma das peças, das engrenagens, nós desenvolvemos diferentes ações para, né, no final das contas, nós trabalharmos, nós aumentarmos, nós alavancarmos a receita. Essa aqui é um exemplo na indústria de telecomunicações, de telecom. Então, isso aqui é o uso do código de longa distância para fazer chamadas, né? Então, isso foi muito relevante anos atrás, hoje isso é muito menos, mas é um exemplo de segmentação de clientes, né? E aqui como que nós podemos recuperar, como que nós podemos trazer os clientes. Então, essas bolas representam grupos de clientes, segmentos, clientes que estavam utilizando a concorrência para fazer ligações de longa distância. Então, ao saber o volume, a quantidade de clientes, quem eram, quais códigos eles estavam utilizando, nós conseguimos desenvolver ações e, no final das contas, para os clientes que nós trouxemos para usar o nosso código, nós conseguimos, né, aproximadamente, isso há 20 anos atrás quase, tá? Nós conseguimos uma receita adicional de R$6 milhões, que era extremamente significativo para o estudo que nós fizemos, para a análise que nós fizemos e para o retorno que foi gerado, o uso da inteligência de mercado. Essa aqui, né? Essa aqui eu deixo porque é muito legal, mas é bem antigo isso aqui, é quando o telefone fixo ainda... A conta de telefone fixo, né, nós pagávamos na ligação local por pulso. E quando, né, nós começamos a vender internet banda larga, nós começamos a canibalizar essa receita de pulso. Então, nós fizemos um estudo para mostrar que, olha, está migrando, né? Então, o pulso vai diminuir, mas você vai ganhar receita com a internet banda larga e com outros serviços. Então, esse aqui foi um caso de aplicação na indústria de telecomunicações. Esse exemplo, né, essa figura, é o uso da estatística descritiva, que nós falamos lá na nossa videoaula anterior, para nós produzirmos esse estudo e identificarmos como que se dava o comportamento do uso do pulso após a aquisição da internet banda larga. Seguindo,
aqui, né, para identificar a imagem da marca, como que os nossos clientes identificam os vários atributos da nossa marca, o uso de inteligência de mercado. Aqui nós pesquisamos, nós entrevistamos os consumidores para ver como que a nossa empresa se posiciona em relação a empresas concorrentes. Um assunto muito da moda também, né, muito da hora, né, é a chamada jornada do cliente, tá? Então, várias empresas estão construindo, estão implementando a jornada do cliente. A jornada do cliente são os passos que o cliente dá para adquirir e consumir e descartar os produtos ou serviços da nossa empresa, e outros dois conceitos muito relacionados à jornada do cliente, também muito atuais, é a experiência que o cliente tem, né, com a nossa organização, com a compra, com o consumo, e como que ele avalia a nossa empresa, né, o Net Promoter Score, NPS, né, que vocês já devem ter visto em outras disciplinas aí também, a gente detalha isso aqui um pouquinho à frente, mas é uma nota que o cliente dá para a nossa empresa em relação se ele recomendaria a nossa empresa para amigos ou familiares ou não. Então, esse é um bom termômetro se o cliente está satisfeito com a nossa empresa ou não. Seguindo, aqui a gente tem nesse slide como que a gente implementou isso em uma indústria de telecomunicações, tá? Como que a gente implementou a jornada, a experiência e o NPS. Caminhamos. As perguntas que nós fizemos, cada uma dessas partes é um passo na jornada, é um ponto da jornada do cliente. A gente vai explorar isso bastante na nossa aula síncrona, nas nossas atividades, que é um assunto relevante, é um assunto importante. A gente tem a definição do NPS, o que é, como funciona, como que a gente calcula. Então, a fórmula, né, vocês têm disponível no material, tem farto material disponível a respeito de NPS. Eu recomendo vocês saberem, vocês utilizarem, é amplamente utilizado, muito utilizado, é relevante, é importante. Aqui nós cruzamos, então, né, o NPS, tá, com a experiência, o NPS, com as várias etapas da jornada do cliente. Então, nós descobrimos, né, dentro dessa jornada do cliente, o que é mais relevante, o que é menos importante, conforme a gente ilustra no próximo slide, né? Então, por exemplo, o uso, né, na jornada de um cliente de telecomunicações, o uso dentro da jornada é o fator mais importante para ele ser satisfeito ou não com a empresa que ele está utilizando, com o produto ou serviço de telecomunicações que ele está utilizando. Aí a gente tem, né, eu já comentei isso aqui lá atrás também, do ciclo de vida do cliente, a maximização do valor ao longo do tempo, do valor, né, do lifetime value. E a hora que a gente passa para o próximo slide agora, a gente consegue ver um exemplo disso, né? Então, a receita anual trazida pelo cliente, aqui no nosso exemplo, de $500, número médio de anos que esse cliente vai ficar de fidelidade com a minha empresa, a margem de lucro da empresa com esse cliente, e o valor do cliente ao longo do tempo. Então, assim que a gente calcula, que a gente usa essa ideia do ciclo de vida do cliente ou do lifetime value, tá? Exemplo de ciclo de vida também, tá? Então, o cliente, ele é aqui aplicado ao cliente, né? Então, ele é iniciado, ele utiliza, ele fideliza, nós temos que reter esse cliente. Para cada um dos estágios de ciclo de vida do cliente, nós, enquanto empresa, nós temos que ter diferentes abordagens para cada um desses clientes, seguindo, de novo, né, a mesma lógica. Então, aquisição do cliente, ativação, utilização, retenção. Então, para cada uma dessas etapas do ciclo de vida, nós desenvolvemos diferentes estratégias para durante, né, com o principal objetivo de maximizar a lucratividade do cliente, independente de qual estágio ele esteja. Essa aqui é outro uso muito interessante, né, que aqui a gente está falando de análise de séries temporais, é a gente olhar para o passado para predizer, para prever o futuro, ou para tentar prever, e nós fizemos, a gente pode observar aí no próximo slide também, aqui nós aplicamos isso numa indústria de papel e celulose, né, então é fundamental para uma indústria de papel e celulose entender qual que é a previsão de consumo esse ano, no próximo ano, no ano seguinte. Por quê? Porque a indústria de papel e celulose, ela precisa das árvores, de plantar árvores, de fazer com que as árvores cresçam e, de um determinado momento, cortar essas árvores. Se cortar as árvores antes do tempo é prejuízo, se deixar passar é problema. E se aumentar a demanda e não houver árvores suficientes para atender essa demanda, é outro problema também, que nós estaremos deixando espaço para o concorrente. Esse aqui são os números, né, reais aplicados a uma indústria de papel ondulado, tá? Então,
a gente aplicando isso para prever o consumo em anos futuros, a partir daí a indústria planeja o corte, né, o plantio das árvores, e aqui aplicado, esse outro exemplo, né, aplicado ao churn, a telecomunicações, então qual que é a probabilidade do cliente abandonar a minha empresa? Então, utilizando o que nós vimos lá também na etapa anterior, a árvore de decisão para suportar o processo de tomada de decisão. Então aqui nós cobrimos algumas aplicações, alguns exemplos de forma bem rápida, né, para mostrar possibilidades, isso é sem limite, em diversas áreas, em diversas frentes, mas nós procuramos nessa nossa última videoaula tentar materializar, tangibilizar o que nós falamos nas nossas videoaulas anteriores. A gente chega ao final dessa disciplina, né, de inteligência de mercado e, né, obviamente, teremos os nossos encontros síncronos, nós iremos explorar essas coisas ao máximo, espero que vocês aproveitem esse conteúdo, será utilizado no módulo Planejamento Estratégico, espero que adotem, que saibam o que significa, que entendam, muitas vezes não vamos saber exatamente fazer, mas já sabendo, entendendo como nós poderemos procurar os recursos para desenvolver, para fazer. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado por assistirem a essas videoaulas. Eu, enquanto professor, sinto-me honrado, orgulhoso, espero que tenha sido útil e vocês tenham contato a qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer tempo, antes, durante, depois dos nossos encontros, em qualquer momento, é sempre um prazer muito grande se nós pudermos discutir esses assuntos e a gente puder contribuir de alguma forma. No mais, o meu muito obrigado e espero encontrá-los por aí.